Som. Dá uma água aí. Tá quente pra caralho. Obrigado. Agora que a gente fez esse show, tu dá um show. Hã? Agora que a gente fez esse show, tu dá um show. O Iberê tá lá ainda, mano. Caraca, como é que eu vou competir aqui? Ô Iberê, fica quieto, Iberê. Porra, mano, como é que eu vou competir com o Iberê, mano? Não dá pra competir com o Iberê nem a pau. Boa noite, pessoal, tudo bom? Beleza? Desculpa aí, acho que a gente atrasou uns 3 minutos, mas acho que tá tudo bem. Até obrigado por vocês estarem aqui e não estarem assistindo o Iberê. Eu tava lá e eu estaria lá até agora, se não fosse pra dar essa talk pra vocês. Hoje eu vou falar sobre máquinas, sobre mercado de trabalho. Elas vão roubar nosso emprego, não vão? O que vão fazer? Como é que a gente pode se posicionar nesse mundo aí novo de novas IAs, novas ferramentas que estão surgindo no mercado e talvez gerem mais dúvidas do que certezas na gente. Meu nome é Yuri, eu sou formado em Engenharia Mecânica. Atualmente trabalho na Capra, o Instituto Capra. Junto comigo está o Júlio, está o Vitor que está aqui do lado. A gente trabalha nessa empresa já faz um bom tempo. E nós somos especialistas em implementação de cultura analítica. Ou seja, a gente estuda tudo que é de novo na tecnologia, principalmente na área de dados. E inteligência artificial está muito ligada a tudo isso, que nada mais é do que a estatística de um novo jeito. Primeira coisa, queria falar para vocês que ano passado eu já dei essa talk, eu já falei sobre isso, mas foi algo completamente diferente. Alguém aqui imagina por que foi diferente a minha talk do ano passado? ChatGPT. Ano passado não tinha esse negócio de ChatGPT e eu falava de um jeito que eu falava, tipo, você precisa ter criatividade porque a máquina ela só entende lógica. E do nada aparece uma ferramenta e está conversando com você em tempo real, que você fala e ele te responde. Eu fiquei tipo, cara, como é que eu posso falar que a máquina não é mais criativa, ou pelo menos perto disso? E eu fiquei meio perdido e sentei e comecei a construir essa talk de novo, justamente para entender como é que eu poderia transmitir essa informação de um novo jeito. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é se vocês conhecem um computador. Quem aqui conhece um computador, levanta a mão. Eu vou pedir para vocês imaginarem o computador que vem na cabeça de vocês e vocês me falam se é o que vai aparecer na foto aqui do lado. Foi isso que vocês imaginaram? Não? Bom, isso aqui é um computador lá em 1890. Eram mulheres, não só mulheres, mas majoritariamente mulheres, que faziam cálculos, seja para instituições, faculdades, cientistas, pesquisadores. Elas eram as responsáveis por realizar os cálculos, seja matemáticos, físicos, químicos, e fazer a computação de dados para essas instituições. Elas eram o profissional computador. De lá para cá, muita coisa mudou. O computador ele começou a mudar. Até os anos 50 eram essas pessoas. Só que, incrivelmente, dos anos 50 em diante, isso começou a mudar drasticamente em cada vez menos tempo. A gente via lá nos anos 50 o computador como um trambolho gigante que ocupava um prédio. Depois foi diminuindo, foi cabendo em cima de uma mesa. Ele foi ficando um pouco menor, mas ainda meio que tela de tubo, essas coisas. Não sei se vocês vivenciaram isso. Imagino que sim. Até que hoje ele está nos nossos bolsos. Não só isso, a gente vê computação em nuvem, a gente vê um programa funcionando lá na Índia, na tela do seu computador, na tela do seu celular, sendo processado em outro país e acontecendo tudo ao mesmo tempo. É muito louco pensar que, em menos de um século, a gente saiu do que era pessoas para algo sendo processado em outro país e acontecendo em real time. Na verdade, todo esse tempo, o que mudou foi que a informação se tornou algo extremamente abundante. Quem aqui fez escola, estudou antes da época da internet, a internet fez fazer sucesso? Como é que você fazia pesquisa na escola ou na faculdade? Entregar trabalho? Como é que é? Desculpa? Biblioteca, enciclopédia. Era difícil? E hoje?
É fácil, né? Sabe o que aconteceu? Antes a gente vivia no Vale da Informação. A gente vivia um tempo onde o acesso à informação era muito difícil. A gente tinha que realmente recorrer às coisas mais escritas, coisas, bibliotecas, pesquisas mais profundas. A gente tinha que realmente sair das nossas casas para ir buscar informação. Logo depois do surgimento da web, e aí cada tecnologia foi implementando isso de maneira mais radical, seja o Wi-Fi, smartphone, mídias sociais, o acesso à informação começou a ficar cada vez mais amplo e cada vez mais fácil. Visto que as pessoas hoje, para fazerem pesquisas, para estudarem, para construírem suas teses de doutorado e coisas do tipo, abrem um cara chamado Google, pesquisa qualquer coisa lá e já vai sair um monte de informação, coisa que antes você tinha que ir numa biblioteca, você tinha que abrir uma enciclopédia, procurar um livro, algo nesse sentido. Só que o que acontece é que hoje a gente vive no que eu chamo de dilúvio de informação. Porque ao contrário do que era antes, que a gente tinha um vale a percorrer, hoje a gente tem uma montanha a escalar. É muito difícil a gente conseguir encontrar informação de qualidade. É muito difícil a gente saber se aquilo que a gente está enxergando é verdade ou é uma fake news ou algo nesse sentido. A gente tem que ter um trabalho de mineração de informação para conseguir chegar no que a gente chama de algo mais plano, que é tirar essa montanha da nossa frente. A grande verdade é que essa evolução, seja para o bem ou para o mal, ela democratizou o acesso à informação. O que antes era limitado por pessoas que tinham acesso a uma biblioteca, que tinham acesso a uma faculdade, hoje ela está nos nossos bolsos. Então a pessoa que mesmo que não tenha tanta renda assim, ela consegue encontrar informação, seja ela de qualidade ou não, mas consegue acessar a informação de qualquer canto do mundo, sem necessariamente precisar se deslocar, sem necessariamente precisar de uma renda maior para se inscrever em uma faculdade de renome ou algo nesse sentido. Mas ao mesmo tempo que isso aconteceu, nós acabamos nos tornando compulsivos, né, de informação, consumidores compulsivos de informação. E isso tem um nome. Se ele me ajudar, a gente acaba, conforme a gente vai consumindo informação, a gente vai se sentindo mais empoderado, a gente vai se sentindo com mais poder, né? A gente, cada vez mais fácil a informação, a gente acaba se sentindo com mais poder, mas a verdade é que isso tem um limite. Isso tem um limite, a gente acaba chegando num estresse mental. Quantas doenças a gente está vendo hoje em dia, no sentido de ansiedades, depressões, justamente por pessoas que acabam consumindo tanta informação no dia a dia, que isso acaba dando um burnout nos nossos cérebros. E como eu estava falando, isso tem um nome, que a gente categoriza como infoxication, que é justamente uma doença pelo excesso do consumo de informação. E a próxima imagem que eu vou botar aqui na tela para vocês, eu quero que vocês olhem e reflitam para ver se é uma realidade dentro da vida de vocês. Todos os dias a gente repete isso de forma descontrolada. Quem ou não, e eu não me tiro disso, tá? A gente acorda, olha o celular, e a gente vai dormir com o celular no bolso. A gente dá bom dia para os amigos do WhatsApp e não dá bom dia para a nossa família primeiro. Então, quantas vezes a gente não se depara com uma cena muito parecida com essa? É claro que é muito fácil a gente se descontrolar nesse sentido, porque as coisas que aconteciam nos cinemas, elas hoje estão acontecendo na vida real. O que a gente via antes, que era um Jarvis, né, lá do Iron Man, ou Eu, Robô, ou qualquer tipo de robô funcionando nos filmes, hoje eles fazem parte do nosso dia a dia. Seja de maneira um pouco não tão cinematográfica assim, mas robôs funcionando, automações acontecendo, eles se mexendo, carros autônomos andando na rua. Eu sei que ainda não é uma realidade aqui no Brasil, mas já é acessível, já existe. Se você pagar por um Tesla, você vai receber ele aqui. Se você pagar por um carro autônomo, você vai ter ele. Então são coisas que estão surgindo e estão no nosso dia a dia cada vez mais presentes. E não só isso, né, como a gente abriu a nossa fala, o ChatGPT aparecendo e outras grandes IAs aparecendo para outras funções, elas estão surgindo e cada vez mais acelerado, cada vez com mais frequência, cada vez a gente vai se perdendo mais em todo esse conhecimento, em todas essas ferramentas. E é inevitável que a gente vendo tudo isso, a gente vendo esse crescimento exponencial, a gente não começa a pensar que um dia, talvez agora não tão longe,
a gente seja efetivamente substituído por alguma máquina. Seja ela por uma ferramenta, seja ela por alguma IA ou algo nesse sentido. Mas a verdade é que a humanidade já passou por coisas semelhantes em outros tempos. Eu sei que vocês não são tão velhos assim, são tão jovens quanto eu, mas vocês já devem ter visto filmes do Charlie Chaplin ou algo nesse sentido, onde as profissões do passado, antes da Revolução Industrial, era exatamente o cara ficar apertando parafuso o dia inteiro. E quando surgiu esse advento da Revolução Industrial, eles foram muito bem substituídos por máquinas que faziam esses apertos de parafuso, essas soldas mais pontuais. E eu pergunto para vocês, o quão humano era esse trabalho que essas pessoas realizavam? O quão era humano o cara ficar o dia inteiro apertando parafuso, soldando coisas, tirando de um lado, pondo para o outro. Trabalhos que foram substituídos por máquinas não necessariamente foram um mal para a sociedade, mas sim tiraram pessoas que estavam em trabalhos quase que precários para dar uma oportunidade para eles se deslocarem para um trabalho um pouco mais humano. E eu queria trazer uma reflexão para vocês, para a gente ver o que está mudando nessas últimas décadas, principalmente a nível de sociedade. A primeira delas é a forma como a gente se comunica e a gente consome o conteúdo. Hoje a gente se comunica muito por redes sociais, hoje a gente se comunica muito por internet e cada vez menos de maneira mais natural. A maneira, efetivamente, como a gente interage com as máquinas, como eu falei, o uso excessivo de celular, de computador, todas as redes sociais nesse sentido. E por causa disso, a demanda de profissionais acaba mudando. A gente acaba precisando de profissionais cada vez mais diferentes. Sejam desenvolvedores, programadores, pessoas que trabalham com redes sociais, social medias. Todas as profissões que vão surgindo no advento das formas como que nós consumimos conteúdo depois de tanto tempo de mudanças. O grande ponto é que o tipo de trabalho que a gente deve exercer também precisa mudar. Antigamente, a gente tinha muitos profissionais executores, profissionais que eram especialistas em construir e utilizar ferramentas. E para explicar melhor isso aqui, eu vou mostrar para vocês uma analogia que eu construí na minha cabeça. Nós, normalmente, como seres humanos, temos um problema e a gente imagina uma solução para esse problema, que eu traduzi aqui como um alvo, imaginem como um alvo de uma flecha. Então, imagine que vocês precisam construir um aplicativo de celular, por exemplo. Você tem um problema e a solução que você imagina é um aplicativo de celular. Como é que você vai sair do problema e chegar na solução? É um caminho quase que um labirinto em questões de ferramenta e construção dessa ferramenta. Você precisa lá desenvolver, você precisa lá construir seu código. E você muitas vezes bater a cabeça, vai entrar num caminho que não é o certo, você vai se perder no meio desse labirinto. Mas se você tiver o conhecimento técnico, você vai conseguir chegar ao fim dele. O grande ponto é que, com o advento dessas novas tecnologias de ferramentas, essa trajetória de labirinto ela acaba se encurtando muito. As pessoas, o profissional antigo, eram aqueles que percorriam o labirinto. Mas a gente acaba tendo que tomar muito cuidado se tudo que a gente faz é apenas percorrer esse labirinto, porque justamente as novas ferramentas que estão surgindo, elas encurtam o caminho do que eu chamei de labirinto. Cada vez é mais fácil realizar esse caminho. Então, o que a gente precisa de hoje são profissionais mais analíticos, ou seja, aquelas pessoas que conseguem mapear problemas e encontrar soluções. Por quê? Porque o caminho está cada vez mais curto. Então, a gente precisa pensar mais nas pontas do que no meio. Isso porque, como eu falei, as IAs ou as ferramentas que estão surgindo, elas são quase que um canhão que lança a gente do problema até a solução. O grande ponto é que, será que ele está lançando a gente para a solução de maneira correta ou não? E é isso que a gente vai abordar daqui a pouco. Vivemos em um oceano de informação e ferramenta. Você pode ou se afogar nele, ou você pode surfar nele. Aí, é decisão sua pensar como é que você vai interagir com essas ferramentas. Inevitavelmente, tarefas sim serão substituídas, mas existem coisas que não vão poder ser substituídas. Entre elas são suas qualidades, suas experiências.
E aqui a gente não está falando muito de cargo, e a minha ideia aqui não é, com essa talk é tirar muito esse viés que a gente tem de falar de cargo, não, meu trabalho não pode acabar, e muito mais se você pensar nas habilidades que você tem e quais delas você utiliza no seu dia a dia. Porque é muito mais isso do que efetivamente o cargo que você tem, o diploma que você tem, é muito mais as habilidades que você tem dentro do seu perfil de trabalho. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que se adapta às mudanças. Vocês talvez já tenham ouvido isso. Eu tirei, não é necessariamente do Charles Darwin essa frase, mas é falada, né? Ela é falada justamente pelo livro que ele escreveu, né? Por tudo que ele fez. E eu acho que combina muito com a situação que a gente está vivendo. Não é aquele que tem mais conhecimento, não é aquele que tem mais dinheiro, não é nem necessariamente o cara que é mais inteligente, mas sim aquele que enxerga essa situação e sabe se adaptar em frente dela. Se você quer sobreviver nos dias de hoje, você precisa adaptar ao novo a todo instante. É calor assim mesmo, cara? Porra, velho. Muito quente. Mas e aí, como é que a gente consegue se adaptar com esse mundo aí tão rápido, tão dinâmico que está surgindo? Compreendendo como você pode gerar valor. Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado se o que a gente faz hoje pode ser resumido em um prompt. E para quem não sabe, o prompt é um texto hoje em linguagem natural, né? Ou seja, você tem um parágrafo que você fala o que você quer e a máquina vai lá e resolve para você. Então, se suas habilidades elas conseguem ser resumidas em um prompt, você tem que começar a repensar o que você está fazendo no seu trabalho. Tenha cuidado também se você apenas entrega o que é pedido. Porque se a pessoa te pede e você vai lá e só entrega isso, daqui a pouco ela vai estar pedindo para uma máquina que é mais barato. Se você não é crítico, ou seja, tenha muito cuidado se você não é crítico com as coisas que você está fazendo. Será que aquilo é o caminho certo? Será que aquela é a solução ideal? Você é um profissional que está construindo a solução, você é um profissional que melhor sabe qual é a melhor solução. Então seja mais crítico e seja mais analítico frente a essas novas soluções que são pedidas, esses novos desafios que lhes são competidos. Seja até mais criativo. E aqui a gente estava falando, mas a máquina está sendo criativa também, ela está construindo textos, está construindo imagens, coisas que a gente nunca imaginou antes. E a verdade é que você não precisa ser mais criativo que a máquina, aqui não é uma competição entre você e a máquina. Você precisa utilizar da máquina para alcançar um nível de criatividade, vamos dizer assim, ainda maior. Para você conseguir impactar de maneira mais inteligente as pessoas. Você não está disputando aqui com a máquina quem é mais criativo ou quem consegue juntar pontos melhores. Você está trazendo seus insights, pegando os insights que a máquina te dá e construindo algo ainda mais impactante. Então, como se destacar aqui nessa nova realidade? Entregue mais do que a solução do labirinto. Ou seja, em vez de só você entregar a solução ou só você entregar o que lhe foi pedido, tenta buscar o que você consegue entregar de melhor. Não importa se você construiu a sua imagem no Photoshop ou usando o Midjourney. Não importa se você está usando Python para fazer suas codificações ou se você perguntou para o ChatGPT qual código era o melhor naquele dia. Na verdade, não importa qual ferramenta você está usando. O que importa é a solução que você entrega. O que importa são os valores que você agrega além do que é pedido para você. São os problemas que você consegue solucionar. Suas habilidades não podem ser resumidas em um prompt. Você tem que ter consciência do que você é bom e saber que uma frase, um texto, um parágrafo, não pode resumir o que você faz de tão bem. Você, na verdade, tem que usar isso para melhorar e se alavancar ainda mais. Eu digo que as novas tecnologias, a gente acaba ouvindo que elas vão roubar nosso emprego, mas eu digo que, na verdade, elas têm capacidade de devolver a nossa humanidade. Em que sentido isso? Elas conseguem nos dar mais tempo para o que é mais importante. No nosso exemplo ali do cara que precisava construir um aplicativo, quantas horas, semanas, meses ele gastaria desenvolvendo o aplicativo tecnicamente, sendo que agora, a partir do momento que ela já está pronta, ela já acontece, ele consegue dedicar seu tempo ao aplicativo mesmo, ou seja, para a solução que ele tanto imaginou. Imagina que fosse um aplicativo de saúde, por exemplo. Ele estaria conseguindo ajudar mais pessoas de maneira mais rápida, ao invés de ficar perdendo tempo codificando, construindo a solução, batendo cabeça.
Essas novas tecnologias nos permitem dar mais tempo para aquilo que é mais importante, para o que a gente entendeu como nossa missão. E um outro ponto que pode ajudar bastante a gente nessa nova situação é aprender a usar o canhão, ou seja, o que a gente colocou aqui na brincadeira de canhão. Quantas pessoas realmente sabem usar? Quantas pessoas realmente sabem tirar proveito do que está surgindo de novo? A ciência nunca vai resolver um problema sem criar outros 10. Ou seja, cada problema, cada tarefa que é substituída, milhares de outras tarefas vão começar a surgir e várias outras vão ser criadas justamente porque as necessidades vão começar a mudar e profissionais com diferentes capacidades vão ser necessários. Sejam profissionais que tenham um conhecimento mais complexo, ou seja, profissões mais complexas, ou profissões mais analíticas, ou seja, com maior critério, que você vai ter que pensar mais antes de tentar construir alguma coisa. A verdade é que quando você está utilizando esse canhão, ele pode te jogar ou para o meio do labirinto, ou para fora totalmente do que você imaginou de solução. Ele pode te jogar para dentro do alvo, mas ainda longe do que é o ideal, e assim por diante. Mas para ele te jogar exatamente para o que você imaginou, para a solução que você queria, você precisa saber transformar esse canhão em um míssil teleguiado, aqui o nosso exemplo. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo perguntas melhores, fazendo indicações melhores, conseguindo construir nossos prompts de maneira mais inteligente. E não só apenas jogando qualquer frase lá, esperando que a inteligência artificial construa tudo para a gente. A gente precisa saber e se envolver com ela para conseguir desenvolver melhores soluções. Como isso? Acompanhando as evoluções das novas tecnologias. Então não adianta, hoje em dia, não adianta a gente querer ficar parado. A gente precisa saber sempre se atualizar, sempre buscar o que é novo, porque o que é novo hoje, amanhã já vai estar velho, na semana que vem já vai ter outro substituindo, e a gente precisa saber e se atualizar o máximo possível. Aprender a usar de maneira adequada. Não é só porque eu sei abrir o chat GPT que eu sei escrever um prompt bom, que eu sei utilizar ele da melhor maneira. Não adianta você só dar bom dia para ele te dar bom dia de volta e você achar que você está trabalhando com o IA. Você tem que saber usar e tirar proveito disso, usar referências, escrever de maneira correta, justamente para você conseguir usufruir da ferramenta da melhor maneira possível. Você tem que saber exatamente o que você precisa fazer, ou seja, a comunicação da pessoa que está te solicitando as coisas com você precisa ser muito clara. E no final, você precisa se comunicar de maneira eficiente. Falar o que você está pensando, o que você está querendo, o que você imagina para o futuro, para justamente você conseguir construir essas soluções de maneira ideal. Aqui a gente não está falando sobre o cérebro versus a máquina, né? A gente está falando sobre o cérebro mais a máquina. A gente está falando sobre o auxílio de um com o outro e não um versus o outro. O grande ponto é que a gente não precisa proteger empregos. O que a gente precisa proteger são pessoas. Quando a gente protege empregos, a gente está falando que aquela pessoa que vai ser substituída, ela não é capaz de fazer nada além daquilo que ela já faz. Quando a gente protege pessoas, a gente está atualizando essas pessoas, a gente está abraçando elas e está falando, tá, seu emprego vai ser substituído? Ok, a partir de agora você vai ter mais tempo para fazer mais coisas que são mais importantes para o seu dia. Vamos lá se capacitar, vamos lá entender o que está acontecendo, justamente para essa pessoa se recolocar ou se posicionar de uma maneira diferente, ao invés de a gente ficar protegendo empregos e dizendo que a tecnologia não pode avançar, porque alguém vai ficar desempregado. A gente precisa pegar essas pessoas que vão ser substituídas e colocar em novas posições, porque todo mundo é capaz de se recolocar, de se aprender, de se atualizar, ao invés de ficar parado na profissão que está sendo devastada por novas tecnologias e novas ferramentas de trabalho. Pessoal, da minha parte hoje era isso. Como eu falei, comigo tá o Vitor, tá o Júlio. Amanhã a gente vai ter mais palestras e no sábado também. Então amanhã a gente vai ter um workshop com o Vitor, que está atrás de vocês, falando sobre IA generativa. Então a gente vai continuar esse papo. Vai ser um workshop um pouco mais mão na massa, então a gente vai tentar aprender a usar elas de maneira mais eficiente. Depois no sábado vocês vão ter a tarde inteira com a gente. O Júlio vai falar de unicórnios, então se alguém acredita em unicórnios, pode vir assistir a palestra dele. A gente vai falar um pouco sobre análises, estatísticas e coisas do tipo. O Vitor vai estar conduzindo isso. E no final, se alguém curte jogar pôquer, só falar comigo que às 6h15 a gente vai estar jogando pôquer
lá no sábado e de entender o que o poker tem a ver com a ciência de dados, com estatística, com tomada de decisão. Então estão todos convidados a participarem desses próximos 2 dias com a gente aí. Queria agradecer muito o tempo de vocês. Eu sei que vocês deixaram de assistir o Iberê para estar comigo, então eu valorizo muito isso. Obrigado. Qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês queiram fazer, estamos abertos aí. Não sei como está de tempo, mas fica à vontade. Fala aí, meu bom. Pode ser. Eu achei muito interessante ali quando a gente falou de pessoas, né? A importância de pessoas, né? Eu trabalhei muito com tempo com projetos RPA, ou seja, automatização de processos repetitivos. E aí, como case, a gente tinha um CSC, que é o Centro de Serviço Compartilhado. E ali o pessoal ficava muito preocupado quando a gente fazia o mapeamento de processos e via, meu Deus, eu vou perder meu emprego, chegou meu momento. Mas não, a gente ia além. É natural qualquer processo, qualquer empresa reduzir custos, mas a gente ia um pouquinho além. A gente botava ali a aplicabilidade do RPA, mas também com o intuito de pessoa. Exemplo, você tem que ser mais, evitar o trabalho braçal e ser uma pessoa mais analítica. Realmente, para ter importância e também, não só para você, mas para o negócio também, para ter mais análise de dados, mais estatísticas. E aí eu queria, essa foi uma contribuição, mas eu queria fazer uma pergunta também. Como é que hoje a inteligência artificial, junto com a ciência de dados, pode nos ajudar com a aplicação de RPA, que já estão indo muito além do Held Computer e assim por diante. Você acha que eles podem se unificar e se tornar algo maior ou não? Qual a sua opinião? Cara, não é um forte meu estudar RPA, eu conheço, sei o que é, mas não é um grande forte meu estudar. Mas, cara, eu acho que não existe área que a inteligência artificial não consegue ajudar, sabe? Não existe nenhuma área que a gente não vai dizer, não, isso aqui não vai ser atingido por IA. Porque é algo que está muito presente no nosso dia a dia, por mais que a gente não imagine. No nosso celular tem, no nosso dia a dia tem, em todo lugar tem, e a gente só não sabe. E agora que está surgindo, porque o que era antes escondido está virando ferramenta. Eu acho que vai impactar, eu acho que vai ser de maneira positiva, tá? Vai melhorar as automações, vai melhorar processos que antes a gente tinha que fazer mais braçal mesmo. Porque o RPA nada mais é do que diminuir trabalho braçal, mas dependendo do que está construindo, você vai ter um trabalho braçal para construir RPA, perfeito? Então, vai diminuir mais esse processo ainda, encurtar mais o caminho. A gente vai conseguir construir soluções mais rápido e mais fácil. O grande ponto que você estava falando antes, que você construiu RPA e as pessoas começavam a se falar, né, chegou minha vez, agora eu vou ser substituído. E eu brinco que essas novas tecnologias elas te dão a possibilidade de impactar mais com o que você já tem, ao invés de impactar o mesmo, reduzindo o que você tem. Não sei se ficou claro aqui, mas imaginem que nós todos aqui somos uma empresa. É muito melhor eu, como empresa, usar a inteligência artificial e começar a lucrar muito mais do que eu demitir metade de vocês, usar a IA e lucrar o mesmo que eu lucro. Então pensem que isso aqui é muito mais um potencializador do que necessariamente uma ferramenta que vai tirar a gente do meio do caminho e vai começar a só funcionar sozinha. Não sei se te respondi exatamente o que estava esperando, mas putz, era bem isso. Alguém mais quer fazer alguma coisa? Falar alguma coisa? Se não, era isso, pessoal. Muito obrigado pelo dia aí e até amanhã.